de R$ 3.900 a R$ 5.600 de faturamento mensal, sem fazer obra ou reforma. Nesse vídeo eu vou te mostrar que sim, isso é possível e como que eu fiz para conseguir esse salto de 43% no faturamento em uma das acomodações que eu administro. Vamos lá? Então, para começar, eu vou apresentar o quadro para vocês e eu já coloquei a agenda. Hoje a gente vai falar do histórico, que essa é uma boa oportunidade para quem não me conhece ou quem não sabe de como eu comecei, eu fazer uma introdução. E aí eu vou te contar mais detalhes sobre esse imóvel, que eu tive esse caso real, no aumento do faturamento, antes e depois, o que eu fazia antes e como que eu evoluí para chegar nos R$ 5.600 de faturamento, ações práticas para a gente conseguir visualizar como que eu concretizei algumas das coisas que eu vou falar aqui e, por fim, virada de chave. É o que eu gosto de chamar de marco. Ao longo da nossa vida pessoal ou da carreira profissional, a gente tem alguns marcos. E aí, às vezes, por conta da correria, de outros compromissos, a gente acaba fechando os olhos para esses marcos e não vendo que a gente conquistou algumas etapas. Então aqui eu vou fazer um exercício para te mostrar alguns marcos da minha jornada de empreendedor que você também pode se identificar se você trabalha aqui com hospedagem. Então a gente vai começar pela minha história. Eu quero me apresentar para você, eu não sei há quanto tempo você me acompanha, mas enfim, eu acho legal fazer essa introdução até para você entender da onde vem o Henrique que hoje está falando. O Henrique hoje administra acomodação exclusivamente, essa é a minha principal fonte de renda. E eu quero que você entenda o contexto para você entender como eu vim parar aqui apresentando esse conteúdo para você, tá certo? Então a primeira coisa que eu coloquei aqui, ó, é o histórico. E no histórico eu vou começar pelo clichê do era uma vez. Então tudo começou nas Olimpíadas. Deixa eu explicar um pouco melhor isso para você. Meus pais tinham um imóvel numa região bem remota aqui no Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu vou entrar sobre esse imóvel. E aí, logo próximo das Olimpíadas, o inquilino que estava lá saiu, né? Um inquilino de 30 meses. Saiu. E isso faltava um mês para as Olimpíadas. Como as Olimpíadas foram aqui na cidade do Rio, estava com uma procura muito grande, né? Por hotéis, por imóveis, acomodações, hospedagem em geral, né? E aí eu percebi isso e eu dei um toque nos meus pais. Eu falei, olha só, tá surgindo uma oportunidade, o que vocês acham de pelo menos a gente experimentar, fazer um aluguel por temporada, aproveitar que tá um boom, né? O que eu pensei? Vai dar um bom dinheiro. E enfim, a gente teve que correr contra o tempo, porque o imóvel ele tava pelado, vamos dizer assim, tava sem cama, tava sem geladeira, tava sem sofá, sem televisão. Então a gente precisou investir, né, nesse tipo de coisa para estar um mínimo hospedável, vamos dizer assim. E foi o que a gente fez. A gente comprou, né, os móveis essenciais para ter uma hospedagem ali e a gente anunciou. E aí a gente recebeu a reserva, a primeira reserva foi pelo Airbnb e não deu outra. Quem reservou realmente foi por conta das Olimpíadas. Foi uma equipe de uma modalidade de tiro lá da Índia. Então a gente reservou para os indianos, lembro até hoje isso. Foi a primeira estadia que a gente teve. Só que o combinado era o seguinte, o combinado era ter aquela estadia e depois a gente provavelmente ia voltar com o aluguel tradicional. Era só pontual para a gente aproveitar, né, aquele boom que realmente estava uma coisa assim de louco. Porque você imagina, na sua cidade, recebendo as Olimpíadas, sendo o foco de todo mundo, enfim. E aí aconteceu que depois calhou que outras reservas começaram a surgir. O imóvel já estava mobiliado, então era um pouquinho mais difícil de voltar ao modelo de aluguel convencional. E aí acabou que outras reservas foram surgindo e a coisa foi acontecendo. Então a primeira reserva foi essa, por conta das Olimpíadas. O que a gente não esperava, que foi o X da questão, vamos dizer assim, é que acabou que outras reservas foram aparecendo, não necessariamente para o período das Olimpíadas. E aí, como foram surgindo essas outras reservas, a gente, obviamente, teve que honrar, e aí o negócio foi começando a acontecer. Naquele início que eu fazia faxina, que eu levava roupa de cama para lavar na casa que eu morava, aquele início que você, mesmo sem planejar, a coisa vai acontecendo e você vai começando a entender, opa, então aparentemente isso daqui está funcionando dessa forma, e aí você vai ajustando. Mas enfim, a ideia inicial era receber os hóspedes das Olimpíadas. Então o que aconteceu? Calhou a oportunidade de, próximo das Olimpíadas, o imóvel que meus pais haviam comprado há um tempo atrás para investir ficou vago. Eu percebi aquilo e falei, opa, vamos inventar uma moda, vamos ver no que vai dar. E aí a gente alugou para os indianos, e eu já vou contar porque eu botei que foi a primeira péssima experiência, uma história muito engraçada. Mas aí acabou que de uma reserva veio a outra e a gente começou a honrar.
E aí a coisa foi acontecendo, tá? Então essa foi a oportunidade que naquela época eu visualizei e agarrei, e hoje tornou uma coisa muito maior. Na época o faturamento que eu fazia era por volta disso, e agora a gente já está nesse patamar, tá? Mas voltando para cá, por que eu coloquei a primeira péssima experiência? Porque a gente alugou para indiano, nada contra indiano, foi a primeira experiência que eu tive, primeiro contato, mas quando eu voltei para o apartamento, isso eu nunca vou esquecer, você andava no apartamento, você pisava em amendoim, o lixo todo dentro do apartamento, eles não jogaram fora o lixo, o apartamento estava assim, num estado indescritível. Você tinha que ir lá para entender o que eu estou falando. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu pai, esse negócio de temporada não tem como dar certo, não. Logo na primeira experiência, eu tive que aprender a lidar da pior forma. E logo a primeira impressão que eu tive do negócio não foi das melhores, porque o apartamento estava muito ruim. Eu lembro como se fosse hoje. Mas enfim, o importante aqui é que essa foi a minha primeira experiência. Já não comecei da melhor forma, porque o apartamento estava em estado deplorável. Se aquela experiência ditasse o rumo do negócio, certamente não teria ido para frente, tá certo? E outra coisa que eu coloquei aqui, como foi uma coisa pontual, na época eu nem imaginava que um dia eu ia trabalhar com hospedagem. Então, na época eu trabalhava numa empresa de consultoria, eu era um analista de negócio e eu comecei, a partir dali, a tocar em paralelo a alocação por temporada, né? Receber os hóspedes, eu tinha meu trabalho, eu era carteira assinada na época, então a também tocar o negócio por temporada. O curioso é o seguinte, é que como na época eu estava começando, a maior parte das reservas, se bobear, pode até dizer 100%, eu não lembro exatamente, mas assim, grande parte esmagadora era final de semana. Então como a reserva era final de semana, eu tinha condição de fazer a faxina no imóvel, porque final de semana era quando eu não estava trabalhando na consultoria. Então esse é um fato curioso, que quando eu não estava na consultoria, eu estava dedicando ao aluguel de temporada, tá certo? Então, quando eu comecei com isso daqui, eu ainda trabalhava e o aluguel de temporada era uma ocupação à parte, era a minha segunda fonte de renda e não era a minha ocupação principal. Então, esse é um histórico, é o resumo de como eu comecei e eventualmente hoje o Me Casa Sucasa é o Me Casa Sucasa, porque começou com essa sementinha, com esse embrião. Tá certo? Então, você já entendeu o meu histórico, como eu vim parar aqui de uma forma bem resumida. Depois, em outra oportunidade, eu posso te contar de forma mais detalhada como isso tudo aconteceu. É uma história engraçada, mas o objetivo aqui é só a gente começar para você entender como que esse imóvel, que começou dessa história, teve esse salto de 43% do faturamento. E agora eu vou entrar nos detalhes desse imóvel para você entender, para você visualizar de uma forma mais concreta. Quantas pessoas cabem nesse imóvel, qual o tamanho dele, qual o valor de mercado, para a gente começar a falar de números. Vamos lá? Sobre esse imóvel, essa acomodação, tá? Essa acomodação é o seguinte, o valor de mercado fica em volta de 350 a 400 mil reais. Eu não sei de onde você está me assistindo, mas aqui para o Rio de Janeiro não é um valor tão expressivo, né? Porque aqui o valor do metro quadrado no Rio de Janeiro, dependendo da região, principalmente na Zona Sul, é muito elevado. Na Zona Oeste aqui também é bem elevado, na maior parte dela. E 350 a 400 mil, para o padrão do Rio de Janeiro, é classe média, tá? E antes que vocês pensem, mas no Rio de Janeiro é muito fácil. Rio de Janeiro é Copacabana, é Ipanema, todos os bairros são turísticos, tem alta demanda. E olha só, o bairro dessa acomodação, mas muitos cariocas não conhecem. Olha só, o bairro chama Camorim, tá? É um bairro bem remoto, ele não fica próximo da praia, não dá para ir andando, por exemplo. É uma região relativamente remota. Então, assim, não é foco de turista, não é na Zona Sul, ele não tem essa pegada de imóvel de Ipanema, de Copacabana, de Leblon, que as pessoas vão, os hóspedes vêm para aproveitar a cidade. Ele tem uma outra característica. Então eu estou te falando isso para você entender, porque muitas pessoas podem pensar que é muito fácil pegar um imóvel em Copacabana, Ipanema, Leblon, mas não é o caso aqui. Estou falando de imóvel entre 350 e 400 mil, que para a realidade do Rio não é um valor alto, é um classe média mesmo. Fica no bairro que poucos cariocas, eu posso dizer assim, conhecem. E olha só, ele é um imóvel de 2 quartos. Dos 2 quartos, uma suíte, tá? 65 metros quadrados, ele consegue comportar até 7 hóspedes, mas eu não gosto de receber 7. Eu gosto de receber até 6 hóspedes, tá? Na suíte tem uma cama de casal, no quarto social tem uma bicama, mais uma outra cama de solteiro, então dá para 3 hóspedes. E na sala tem um sofá-cama que dá até mais 2 hóspedes, então no total dá 7. Mas por experiência,
eu prefiro colocar 6 hóspedes para eles terem uma boa estadia, tá certo? Porque 7 hóspedes num apartamento de 65 metros quadrados, eu entendo que não vai ser a melhor experiência pela limitação de espaço, limitação física mesmo, tá certo? Então, beleza. E como característica aqui, eu também coloquei, ó, que não foi reformado, porque dependendo do estado do imóvel, se você faz uma reforma, se você investe um dinheiro, provavelmente você vai poder cobrar mais caro nele, e aí é uma forma de você procurar aumentar seu faturamento, mas não foi o caso aqui, tá? O imóvel é o mesmo imóvel, o imóvel ele não passou por uma reforma, ele não passou por obra desde quando eu comecei lá em 2016, tá certo? Só que aí, beleza, vamos começar a falar de números aqui. O que eu fiz foi o seguinte, eu entrei no 5º andar, né, que é uma plataforma de aluguel de imóvel por contrato, de meses mesmo, e aí eu vi quanto que seria o valor do aluguel de imóvel similar ao que eu administro. Só o valor do aluguel é 1.800. E aqui eu levantei os custos fixos desse imóvel, que é a conta de luz, conta de gás, a internet, canais a cabo, IPTU, condomínio, dá por volta de R$ 1.400, tá? Então, esse imóvel que a gente está falando aqui, ó, entre 350 e 400 mil, ele tem um valor de custo fixo de R$ 1.400 e o valor do aluguel seria R$ 1.800. Então, para você alugar mensal, né, num contrato, fora de temporada, tá? Seria a soma desses dois, que daria algo em torno de R$ 3.200. Então, o custo de alugar um apartamento mensal desse seria uns R$ 3.200, beleza? Isso é só para a gente ter em mente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever esse valor aqui só para a gente ter ele registrado, tá bom? R$ 3.200 é um valor, pela pesquisa que eu fiz e pela estimativa de custo que a gente tem nesse imóvel, 3.200 se uma pessoa quisesse alugar um imóvel similar ao que eu administro por contrato por mês. Esse seria o valor, tá certo? Então, legal. Isso daqui é só para a gente ter um ponto de partida para vocês entenderem as características do imóvel e eu consegui avançar aqui para te mostrar o antes e depois e as ações práticas que me levaram a esse 43% do aumento do faturamento, tá certo? Então, beleza. Até aqui a gente já falou das características do imóvel, né, da acomodação, que eu comecei, e eu já te contei um pouco do meu histórico. Agora, eu vou entrar no antes e depois. Eu vou te mostrar o que eu fazia no início e o que eu mudei para conseguir ter esse aumento de 43% de faturamento. Os principais pontos que mais fizeram diferença, né, que foram divisores de água no meu negócio, tá certo? Então, vamos lá. O que a gente tem de antes e depois aqui? Primeira coisa é, no início, quando eu comecei, como eu queria alugar de qualquer jeito para as Olimpíadas, a gente fez um investimento, a procura estava alta, só que o tempo era curto, porque os inquilinos que estavam no apartamento saíram com um mês mais ou menos faltando para as Olimpíadas. Aí você para pensar, um mês, tem que comprar cama, tem que comprar geladeira, tem que comprar sofá, televisão, até isso chegar. Aí depois que chega tem que tirar foto. Aí dependendo da plataforma demora a aprovação. E na época eu não sabia quais plataformas eram boas e quais não eram, quais davam mais visibilidade. Então o que eu pensei? Eu vou anunciar no máximo de plataformas possíveis. E eu lembro que foi engraçado isso. Eu comecei a entrar em site do exterior, que só anunciava na Inglaterra, nos Estados Unidos. Eu tava desesperado para conseguir uma reserva ali para as Olimpíadas. Acabou que deu certo, eu consegui pelo próprio Airbnb. Mas na época, como eu não tinha essa noção de hoje, eu tentei anunciar no máximo de plataformas possíveis para dar visibilidade. OLX, enfim, eu pensei em várias coisas para conseguir aquela reserva para Olimpíadas, que como eu te falei, era o objetivo inicial, só aquela reserva. Então, no início, o que eu pensava? Que quanto mais plataforma, melhor. Só que com o passar do tempo, eu fui vendo que não é bem assim. Que, não sei se você já ouviu falar na lei do Pareto. A lei do Pareto é o seguinte, 80% do seu resultado está em 20% do seu esforço. Então o que você tem que fazer? Você tem que focar em 20% do seu esforço para conseguir 80% do resultado que você já tem. Então a inteligência da coisa é você parar e ver aonde você precisa concentrar seu esforço. A lei do Pareto te diz que grande parte do seu resultado vem de uma pequena percentagem do seu esforço. Então você tem que focar o seu esforço nessa percentagem que mais te traz resultado. Tá certo? Então, com plataforma é a mesma coisa. Você tem que pensar o que mais traz resultado e focar nelas. No meu caso é Booking e Airbnb. Então, foco nelas até porque eu sei que quanto mais eu trabalho elas, quanto mais eu tenho hóspede satisfeito, quanto mais eu tenho avaliações boas, melhor elas me posicionam e aí eu vou conseguindo mais reservas e podendo até cobrar mais caro. É uma bola de neve. Eu consigo mais reservas, os hóspedes ficam satisfeitos, me avaliam bem, a plataforma entende isso e vai me posicionando. Inclusive, eu gravei um vídeo explicando tintim a tintim como que funciona o algoritmo das plataformas. Se
Se você quiser assistir, basta olhar no meu histórico de vídeos e acessar lá. E aproveitando a deixa, já deixa o seu like, já se inscreve no canal se você não está inscrito e compartilha com algum anfitrião ou administrador de pousada que esse vídeo seja útil. Dessa forma, você me ajuda divulgando esse material aqui que eu estou fazendo para você e eu te ajudo trazendo essas informações, esse conteúdo de graça, sem cobrar R$1 por isso. Tá combinado? Então, beleza, a primeira coisa foi essa. E isso eu só pude perceber com o tempo, que eu vi que, por exemplo, o OLX às vezes trazia alguma reserva, algum interessado, trazia, mas a plataforma não foi pensada para o negócio. Então eu via que a longo prazo, que eu trabalho nisso pensando no longo prazo, isso não ia trazer o resultado que eu queria. Eu senti que o Airbnb, a Booking, por exemplo, são plataformas que trabalham pensando nisso e constantemente tendo melhorias. Uma outra que no início foi muito bom para mim foi o Alugue Temporada, que hoje em dia chama Vrbo. Na época, o Alugue Temporada foi primordial, porque eu lembro que das primeiras 5 reservas, eu acho que 3 ou 4 foram pela Vrbo. A primeira foi pelo Airbnb, como eu te falei, mas a maioria das reservas que eu tive no início vieram pela Vrbo. Então, o que eu entendi? Que o esforço tem que estar concentrado aonde traz mais resultado e não você sair atirando para tudo que é lado, anunciando em tudo que é plataforma, porque não é isso que no longo prazo vai te dar resultado. O que vai te dar resultado no longo prazo é saber concentrar seu esforço. E aqui, em termos práticos, quais plataformas vão te dar isso? No meu caso, hoje é o Airbnb, Booking, no início era o Alugue Temporada, que hoje é o Vrbo, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto que eu preciso trazer para você, tá? Que foi o divisor de águas, quando eu entendi isso. Que jogando junto com a plataforma, quando eu entendi como as plataformas funcionam, quais os objetivos dela e que meu trabalho a longo prazo tinha mais a ver, por exemplo, com o Airbnb, com a Booking do que com a LX, aí o meu resultado começou a crescer, porque eu comecei a entender como fazer o meu anúncio jogar a favor da plataforma, tá certo? O segundo ponto é o seguinte, registro das informações das reservas. Modéstia à parte, eu sempre tive essa preocupação de deixar registrado todas as informações das reservas. Ah, mas o que são todas as informações da reserva, Henrique? Vamos lá. Data de check-in, data de check-out, valor da reserva e a comissão que você paga para a plataforma. Essas são as 4 principais. Recentemente, eu incluí a data que a reserva é realizada, porque isso vai dar uma métrica muito importante, que é a janela de reserva. Tá certo? Então, no início, eu tinha a preocupação de registrar as informações numa planilha das reservas. Por quê? Porque eu não sabia como fazer, mas eu sabia que aquilo era importante, era valioso para o meu negócio, era o ouro do negócio. Vou te explicar por quê. Ter essas informações registradas. Por quê? Porque depois que eu consegui trabalhar a planilha e desenvolver algumas métricas e indicadores, essas métricas e indicadores que norteiam a tomada de decisão, por exemplo, do preço que eu cobro, da minha diária, né, da estratégia de precificação. Então, hoje, o que eu tenho com isso daqui, que eu vejo que muitos anfitriões e administradores de pousadas não se preocupam? Eu consigo tomar decisão com base em informações. Né? Por quê? Porque eu sei o quanto eu cobrei no ano passado, eu sei quanto eu cobrei no ano retrasado, eu estou agora calculando a minha janela de reservas. Então, a minha tomada de decisão, o preço que eu cobro, é realizado com base em fatos, dados e números. Então fica mais fácil, eu sei o quanto eu posso cobrar. E isso eu consigo por quê? Porque eu tenho a base, o histórico, o registro de tudo que já aconteceu nas minhas mãos, com análise, com métricas. Por exemplo, tem um indicador que é o seguinte, que é a percentagem que cada dia da semana foi reservado ao longo do ano. Então eu sei que sábado e domingo são dias mais reservados e terça e quarta são os menos reservados. Então qual é a tomada de decisão que eu faço em cima disso? Eu cobro um valor mais alto quando tem mais procura, que é o caso de sábado e domingo, e eu cobro um valor mais baixo, que é o caso de terça, quarta e segunda também, esqueci de mencionar. Então, as reservas que eu já recebia, por eu ter tido a preocupação de registrar essas informações numa base de dados, numa planilha Excel, hoje eu tenho a possibilidade de tomar decisão com base em dados e números. E o resultado está aqui, 43% de aumento. Tá? Mas isso eu precisei levar alguns anos, né, para amadurecer a importância disso e hoje chegar no ponto que eu cheguei, no sentido de conseguir resultados muito acima da média, tá certo? Então a segunda coisa é isso. Registrar as informações, mas não basta registrar, não basta você ter. Você tem que saber para que essa informação é útil. E para que ela é útil? Para te ajudar a tomar decisão para o futuro. Então, é o passado para te nortear para o futuro. É o input para te dar o output. O que é isso? Estou falando muito bonito, né? Lembrando da época de consultoria. O input é o que eu já recebi, o que eu já tive até aqui. O output é qual tomada de decisão eu vou ter. Eu posso cobrar mais caro, não posso cobrar mais caro, o que os números estão me dizendo. E é o que eu falo com muitos anfitriões e administradores. O ouro está
no seu histórico, nas suas informações e não nos concorrentes, que é o próximo ponto que eu vou tratar com vocês. Olha só, precificação baseada nos concorrentes. É muito comum, e isso até tem um embasamento, as pessoas que estão começando só olharem para os concorrentes. Você até então não recebeu nenhum hóspede, você tem que ter uma ideia de quanto o mercado está cobrando. Beleza, quando você está iniciando faz sentido você olhar para os concorrentes. Mas depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, alguns anos já anunciando, o seu histórico, a sua base de dados, os seus indicadores, suas métricas, conseguem te nortear melhor no preço que você pode cobrar, na estratégia de precificação do seu anúncio, da sua acomodação, do que os concorrentes. Isso acontece comigo aqui pelo seguinte, como esse imóvel é num bairro mais remoto, eu não tenho muitas acomodações para me basear no padrão que ele na força que o anúncio está. Então, eu tive que entender com minhas próprias pernas, vamos dizer assim, o valor que eu poderia praticar. Eu não tinha um benchmark muito bom para comparar esse imóvel. E o que eu entendia ao longo do tempo? Que os dados das reservas que eu recebi em qualquer acomodação me dizem muito a respeito do quanto eu posso cobrar nas reservas futuras. Qual o valor da diária eu posso cobrar, se eu tenho condição de aumentar ou não. Por quê? Porque eu consigo comparar como que foi no passado, janela de reserva, valor da diária média, taxa de ocupação, faturamento. Fazendo uma leitura geral desses indicadores, é possível sim saber se tem condição ou não, por exemplo, de cobrar uma diária maior. A sua precificação não pode ser meramente baseada nos concorrentes. Beleza, para início de trabalho, você ainda nunca recebeu reserva, faz sentido. Mas com a evolução do seu negócio, você tem que olhar para dentro, você tem que olhar para as informações da sua acomodação, que elas podem nortear e muito na sua tomada de decisão se pode aumentar ou não o preço, qual política você pode usar. Essas decisões podem e devem ser também norteadas pelo histórico da sua acomodação. Mas se você não registra, se você não anota, se você não tem uma planilha com as informações das reservas que você recebe, esse trabalho fica muito difícil. Fica muito no feeling, eu acho que pode cobrar mais caro, não pode. Que é o que acontece com muitos anfitriões e administradores, tá certo? Então, depois que eu entendi isso, foi uma outra virada. Outra coisa, quando a gente começa, e o aluguel de temporada, por exemplo, é uma modalidade que é novidade para muitas pessoas. O mercado em si do aluguel de temporada é um mercado relativamente recente. O Airbnb, que foi lançado em 2008, que deu esse boom de locação por temporada, apesar de que a locação por temporada já era permitida antes do Airbnb, mas foi o Airbnb que deu esse boom, a gente não pode negar isso. Como é uma atividade nova, é natural que muitas decisões sejam tomadas de forma intuitiva. Por quê? Porque não tem muita informação, não tem muita referência. É uma atividade nova, então as pessoas vão tomando as decisões que elas acham que fazem sentido. Mas nem tudo é intuitivo nesse negócio. Por exemplo, o título. A maioria das pessoas coloca o nome do condomínio, o nome da rua, o nome do prédio no título. Isso não faz muito sentido. O título é uma forte isca para você conseguir convencer o cliente na página de pesquisa a entrar no seu imóvel, na sua acomodação, na sua pousada. Então, algumas coisas não são intuitivas como parecem. E eu vejo que muitos administradores de pousadas e anfitriões tratam ainda como intuitivo. E agora eu vou te falar o seguinte, qual foi a virada de chave que eu tive que me permitiu o aumento do faturamento dessa magnitude? De uma gestão intuitiva, eu desenvolvi uma gestão ativa individualizada. O que é isso, Henrique? Gestão ativa é o seguinte, eu administro, no momento que eu gravo esse vídeo, 8 acomodações. Eu olho para cada acomodação de forma individual e se eu vejo que, por exemplo, tem um período ocioso nos próximos 7 dias, eu vou tomar algumas ações para estimular alguma reserva a chegar a esses 8 dias. Antigamente, aqui, quando tinha um final de semana ocioso, eu não sabia muito o que fazer. Agora eu já sei. Por exemplo, eu troco o título, às vezes eu testo foto de capa nova, se for preciso eu altero a política, eu vejo se faz sentido diminuir o preço ou não, tá? Não é só preço, tem um monte de coisa que você pode fazer para estimular uma reserva a chegar naquele período. Então, quando eu vejo um período ocioso, eu olho acomodação a acomodação e o fato de eu ter 8 acomodações me permite olhar uma a uma para eu tomar ação cirúrgica específica para cada uma. É isso que eu chamo de gestão ativa e individualizada. Diga-se de passagem, esse é um dos fatores que destaca o meu trabalho para de agências, para grandes administradores por temporada. Por quê? Porque as agências ou administradores têm um monte de imóvel e aí não tem condição de olhar uma a uma para tomar ações cirúrgicas e fazer com que aquele anúncio consiga captar reserva ou preencher, por exemplo, aquele período ocioso. Então, o que essas agências ou administradores fazem quando tem muitos imóveis, quando administram muitas acomodações?
eles tomam ação em massa. Então é o que eu falei, eu entendo qual política é melhor para cada acomodação, se é o momento certo ou não de aumentar o valor da diária, se a foto de capa é mais adequada para o momento, qual título faz mais sentido, porque, por exemplo, no coronavírus não faz mais sentido eu botar título ou foto de capa da área de lazer, da piscina, da academia. Então eu tive que repensar o que faz sentido. Tá? Então, o que está por trás da gestão ativa individualizada é olhar para cada acomodação, entender a necessidade de cada uma, principalmente saber que todas as decisões estão amarradas. Então, o preço, a foto de capa, a política, o título, dificilmente você alterando uma coisa vai dar algum impacto imediato. Então, o diferencial aqui é o quê? É você ter a noção da acomodação como um todo para entender quais ações você vai tomar de forma que aquela acomodação seja reservada ou consiga o resultado que você queira para fazer ela ter o maior rendimento possível. Então, o segredo aqui é olhar acomodação por acomodação, entender todas as variáveis que fazem diferença e quais você tem poder de tomada de decisão e através de uma rotina de trabalho, você conseguir aplicar essas alterações, né, ver se faz sentido ou não aumentar o preço, fazendo essa gestão ativa e aí você começa a entender como cada anúncio está respondendo. E aí quando você ainda tem um controle, é um número de acomodações que você consegue olhar de forma individualizada, você consegue explorar todo o potencial que ela tem a oferecer. O que é reserva pelo dinheiro? Quando você recebe uma reserva, na reserva tem check-in, tem check-out, quantidade de hóspedes, o valor da reserva. Só que as plataformas que trabalham de forma mais séria, vamos dizer assim, tipo Airbnb, a Booking, TripAdvisor, Expedia, Vrbo, cada reserva, eu enxergo isso como se fosse um ativo. Por que um ativo? Porque se o cliente tem uma boa experiência naquela reserva, ele vai te avaliar bem, a plataforma entende que você está fazendo um bom trabalho, ela começa a te projetar. Então, a reserva ela é muito mais do que o valor que ela vai te pagar. É claro que todo mundo trabalha para ter um retorno financeiro, mas a reserva em si vai além disso. Ela vira uma prova social, um gatilho mental poderoso para pessoas que não te conhecem, viajantes, quando estiverem pesquisando, se sentirem firmeza e segurança que a sua acomodação é um lugar ideal para ela. Então, você parar de enxergar a reserva só pelo dinheiro que entra e a reserva pela avaliação que ela vai deixar, pelo feedback que o hóspede vai dar, o que precisa melhorar. Às vezes, nas avaliações, você consegue entender o diferencial da sua acomodação e eu recomendo o quê? Coloque isso no título. Muitas vezes, os anfitriões e administradores de pousadas não enxergam isso, mas nas avaliações tem lá o grande diferencial da sua acomodação. Você pega esse diferencial, taca no título e aí o seu anúncio já fica mais persuasivo para as pessoas que não te conhecem. Enfim, a reserva vai muito além do valor que é pago. Por isso que eu, Henrique, particularmente, não gosto de anunciar, por exemplo, no OLX. Porque eu sei que no OLX não tem muito isso do hóspede comentar e aí a plataforma vai te projetar. O OLX não é uma plataforma de hospedagem. Então, quem anuncia ali não vai ter esse retorno de projeção do anúncio. Enfim, eu gosto de trabalhar com plataformas como a Booking, como a Airbnb. Eu sei que quanto melhor for o trabalho que eu fizer, melhor os hóspedes me avaliarem, mais eles vão me projetar e mais eu vou ter condição de, por exemplo, aumentar o preço, de estar melhor posicionado, eu recebo mais reservas. Então, trabalhar em plataforma desenvolvida para a hospedagem, para proporcionar boa experiência para os hóspedes e também para os administradores, foi um dos fatores determinantes para eu conseguir chegar nesse faturamento. Porque, como eu disse no início, eu comecei a focar nos lugares certos e você não enxerga mais a reserva pelo dinheiro em si, mas entende a reserva por tudo que ela gera. Desde da avaliação, até a projeção que ela pode dar mais para o seu anúncio, porque o algoritmo das plataformas trabalham para projetar os anúncios que têm melhores resultados. E resultado é a experiência que proporciona para o hóspede, se cobra um preço justo, dentre muitas outras variáveis, que eu até gravei um vídeo específico sobre algoritmo, tá certo? Então, se você passa a enxergar a reserva mais pelo impacto, você começa a colher o resultado disso, porque as reservas vão muito além do valor que você recebe, que os hóspedes pagam. Cada reserva tem um valor muito forte, o valor mesmo, que vai desde a projeção que o seu anúncio vai conseguir na plataforma até o retorno financeiro que você vai ter, obviamente, tá certo? Então, meu conselho eu não sei se você enxerga a reserva pelo dinheiro, se por exemplo, você anuncia no LX, provavelmente você ainda tem um pouco disso e é importante você passar a enxergar a reserva pelo impacto que ela gera. A satisfação dos hóspedes, as avaliações que eles deixam e a projeção que a plataforma te dá por meio do algoritmo. Então, esse é o antes e depois, que a forma que eu enxergava o negócio, aí depois de anos e maturidade, eu passei a enxergar que me permitiu
dar esse salto no faturamento mensal. Mas agora eu quero te mostrar de forma mais concreta o que eu fiz que me possibilitou esse crescimento. Porque aqui é um antes e depois que também tem um pouco a ver com mentalidade, né, a forma que a gente enxerga o negócio. Agora eu vou te mostrar algumas coisas que mudaram para mim na prática que me permitiram dar esse salto, tá? De 43% do faturamento. Quais são essas coisas? Então a primeira coisa é o que? O Channel Manager. O que é Channel Manager? Channel Manager é gerenciador de canais. Quando você começa a anunciar em mais de uma plataforma, você precisa deixar tudo isso conectado. O que é deixar conectado? O calendário. Imagina se surge uma reserva. E outra coisa, se você quer trocar o preço, se você quer alterar a política, foto de capa, se você quer fazer qualquer alteração, o seu trabalho vai ser dobrado. Além disso, a conexão direta dos calendários é mais lenta, então você tem um risco de ter um overbooking. Quando você contrata um Channel Manager, um gerenciador de canais, você diminui e reduz praticamente a zero esse risco de ter um overbooking, porque é mais instantânea essa comunicação, ou seja, se surgir uma reserva no Airbnb, a booking vai estar bloqueada, porque o gerenciador de canais faz esse trabalho, e sempre quando você quiser atualizar alguma informação, criar um anúncio, por exemplo, de uma acomodação nova, você pode fazer direto no Channel Manager e espalhar essas informações para os canais que o Channel Manager conecta, tá certo? Então, quando você está profissionalizando o negócio, quando você quer dar o próximo passo, não tem muito para onde fugir. Você vai precisar de contar com o Channel Manager, um gerenciador de canais para você e para o seu negócio. Isso te ajuda com o operacional, isso te dá mais tempo para você focar nas atividades principais e, no final de contas, nem é tão caro assim, porque você chega num ponto que o aumento do faturamento que você vai ter é mais relevante do que o valor que você vai pagar para ter o Channel Manager. E o próprio tempo que você economiza já justifica, tá certo? Então, o jogo virou para mim, né, quando eu contratei um Channel Manager. Além de facilitar a minha vida de forma operacional, economizou meu tempo e aumentou o faturamento, tá certo? Outra coisa, planilha para informações do negócio. Como eu falei, as tomadas de decisões que eu faço para as acomodações que eu administro, todas são embasadas em indicadores, métricas, dados e números. E como que eu consigo isso? Que eu tenho uma planilha com todas essas informações que eu preciso para tomar a melhor decisão para o meu negócio e para as acomodações. E é através dessa planilha que eu consigo fazer a gestão que eu acabei de falar com você, que eu chamo de ativa individualizada. Ou que eu gosto também de chamar de microgerenciamento, que eu consigo olhar acomodação a acomodação, ver os dados, tomar a melhor decisão por cada uma, tá certo? Porque desde o início eu tive essa preocupação de registrar as informações das reservas que eu recebo e depois de um tempo eu consegui montar uma planilha, um documento específico para o meu negócio que me auxilia na tomada de decisão. Então, essa é uma ação prática e só para você ter ideia, todo dia eu abro essa planilha e atualizo. Todo dia. Chega a reserva nova, eu vou lá e atualizo. Aí se tem reserva cancelada, eu tenho que atualizar. Eu faço esse controle porque é essa planilha que me auxilia na tomada de decisão. O terceiro ponto aqui é fotografia profissional. E isso é teoricamente muito simples. Por que teoricamente simples? Porque quando a gente fala de hospedagem, a forma que a gente tem de vender é online, né? Os hóspedes normalmente vêm de outra cidade, às vezes de outro país. Então, o primeiro contato que ele vai ter com a sua acomodação é através do anúncio. E, como diz o clichê, né, o ditado clichê, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, você ter foto de qualidade, você ganha por dois lados. Primeira coisa, o hóspede fica mais inclinado a reservar, porque você tem foto de qualidade. O algoritmo das plataformas priorizam os anúncios que têm fotos de maior qualidade. Então, se você pegar dois anúncios idênticos, um com foto de baixa qualidade e outro com foto de maior qualidade, certamente a plataforma vai priorizar o que tem de fotos de maior qualidade. E isso vai de encontro com o que eu costumo falar. O que eu costumo falar? O que depender da gente, a gente tem que configurar para que o algoritmo sempre dê prioridade ao nosso anúncio. Um dos fatores mais importantes é estar bem posicionado nas OTAs, nas plataformas. Muitos estudos mostram que a maioria dos hóspedes, dos clientes, ficam só na primeira página, não vão para a segunda, terceira e aí por diante. Então o primeiro objetivo que você tem que ter é estar na primeira página e chegar o mais próximo possível de ser o primeiro anúncio, porque quanto melhor posicionado, maior a chance da sua acomodação ser reservada. E as fotografias profissionais de qualidade, um fotógrafo que estuda, que leva tripé, que sabe ângulo, que usa flash, vai fazer muita diferença no seu anúncio. Foto de qualidade é um fator essencial, fundamental para quem está levando esse negócio a sério, tá? Quarta coisa, estratégia de precificação bem definida. Eu não vou tratar esse tema aqui agora, porque eu precisaria de mais 40 minutos, mas eu já gravei um vídeo falando só sobre isso. Quais são os 4 pontos que definem a sua estratégia de precificação? Planos de tarifas,
preços personalizados por dia de semana, temporadas e eventos e valor da diária base, tá certo? Essas 4 variáveis compõem a sua estratégia de precificação. Então, quando você for estabelecer o valor da sua diária, você tem que responder essas 4 perguntas, mas como eu te falei, não dá para falar tudo isso agora, eu já gravei um vídeo especificamente sobre isso. Depois você dá uma olhada no histórico do YouTube e aí você encontra esse vídeo, tá certo? Então, a partir do momento que eu entendi as variáveis que eu preciso levar em consideração para estabelecer uma estratégia de precificação adequada, isso mudou o jogo. Por quê? Eu cobrava mais barato quando eu podia e eu cobrava mais caro quando tinha mais demanda, mais procura. E outro exemplo também, quando eu tenho um intervalo de dias ociosos, 3, 4 dias ociosos, através da gestão ativa individualizada, eu consigo traçar um plano para conseguir uma reserva e ocupar aquele intervalo, tá certo? E esse é um dos fatores que me levaram a esses 43% de aumento do faturamento mensal. Outra coisa, jogar o jogo das plataformas. Jogar o jogo das plataformas é você entender os componentes de um anúncio. Um anúncio ele é composto por configurações e métricas de desempenho. Configurações são as coisas que dependem de você. Política, foto de capa, as fotos, o título, o preço, as amenidades, tudo que você pode configurar entra no anúncio. Só que as plataformas, elas têm um algoritmo. E o algoritmo, ele, para posicionar cada anúncio, ele faz uma leitura das métricas de desempenho. O que é métrica de desempenho? Taxa de visualização, taxa de conversão, cancelamento de reserva, no caso do Airbnb, tempo de resposta. Então, quando você começa a entender as regras de cada plataforma, por exemplo, no Airbnb, uma métrica importante é o tempo de resposta nas consultas. Na Booking não tem isso. No Airbnb, quando você coloca a reserva instantânea, o Airbnb te projeta mais. Na Booking também não tem isso. Quando o cara reserva, já está reservado. Não tem essa história de aceitar ou não um pedido de reserva. Quando você entende quais são as melhores plataformas para o seu negócio, como cada plataforma funciona e começa a jogar com as regras dessa plataforma, você decola, tá certo? Então, pegando o exemplo desse imóvel na Booking, depois de um tempo recebendo boas avaliações e com um trabalho consistente, a Booking começou a trazer um volume muito maior de reservas. E isso, por exemplo, me possibilitou aumentar o valor da diária, porque a janela de reserva começou a ficar maior, ou seja, o calendário desse imóvel começou a ficar mais reservado durante um horizonte mais longo, durante um período maior. Isso me possibilitou aumentar o valor da reserva. Por quê? Porque a Booking cada vez projetava mais. Inclusive, na Booking, tem uma aba que você consegue ver qual que é o posicionamento da sua acomodação em comparação aos concorrentes ao redor. No caso dessa acomodação, está entre os 10% das acomodações que a Booking fala que é concorrente, tá certo? Então, aqui, para finalizar esse tópico quando você entende o que cada plataforma valoriza e a forma de trabalhar a sua acomodação em cada uma delas, o jogo vira, tá? Você começa a ficar melhor posicionado e fica muito mais fácil o trabalho. A roda começa a girar. Então, penúltimo ponto, rotina de tarefa. Rotina de tarefa é o seguinte: desde 2016 eu trabalho com hospedagem e ao longo do tempo você vai entendendo quais são as tarefas operacionais, as decisões que você tem que tomar no nível mais estratégico, no nível mais tático, montar agenda de limpeza, fazer um relatório de desempenho, manter uma rotina de manutenção das acomodações, rotina preventiva, fazer o inventário do enxoval, fazer o inventário das amenidades, está constantemente atualizando os anúncios, revisando as estratégias de precificação, por exemplo. Então, aqui tem uma rotina de tarefa que depois de anos eu já tenho ideia das atividades que eu vou fazer amanhã. Isso tudo, um planejamento mais redondo, mais estruturado, facilita o meu trabalho. Por fim, treinamento, capacitação de equipe. Eu botei capacitação de equipe, mas no meu caso, por enquanto, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que é a Rose, na limpeza. Ela também fica responsável por outras coisas, como verificar alguns itens no apartamento, fazer a compra de produtos de limpeza, também de fazer a lavagem do enxoval, das roupas de camas e toalhas. A Rose está comigo há quase 2 anos. Mas, no caso de pousada, se você tem uma pousada, você vai precisar de alguém para ficar na recepção, você vai precisar de alguém para preparar o café da manhã, se você oferecer café da manhã, de repente de uma equipe mais robusta de limpeza. Então, se você tem como pretensão dar um salto, você vai precisar alguma hora trabalhar com equipe. Você sozinho não vai aguentar. No meu caso, a minha realidade, daqui a pouco eu vou contratar para tocar a parte operacional e administrativa, para me ajudar. Até para eu ter mais tempo aqui de dedicar e gravar esse conteúdo para você, tá certo? Então, em termos de ações práticas,
Esses foram os pontos, os elementos que possibilitaram a transição daquele antes para o depois, tá? Aquele antes e depois é uma fotografia, é o cenário 1, cenário 2. O que possibilitou essa transformação de A para B, do antes para o depois? Foram essas ações aqui, tá certo? E por fim, agora eu vou chegar no último ponto, que são as viradas de chave. O que são as viradas de chave? Viradas de chave são os marcos ou divisores de águas, aqueles momentos que a gente deveria parar para valorizar mais, porque são aquelas horas que mostram que a gente está dando um passo. Você vai entender o que eu estou falando agora com esses exemplos. A ideia de passar esses momentos que eu estou chamando de virada de chave, ou divisor de águas, ou marcos do negócio, entenda como quiser, é estimular uma reflexão. Caso isso aconteça com você, ou se já tiver acontecido, você saiba que você deu um passo e está conseguindo evoluir e amadurecer a hospedagem, tá certo? Então, quais foram esses momentos para mim? Coloquei alguns exemplos aqui, tá? Primeira coisa, quando eu comecei a receber reservas fora do final de semana. Por quê? Porque no início, quando eu não sabia trabalhar, as reservas eram praticamente finais de semana, né? De sexta a domingo, de sábado para domingo, de sábado a segunda, sexta a segunda, enfim. Era muito focado no final de semana. Depois que eu comecei a entender e a configurar, a ver que a estratégia de precificação ia muito além de colocar o preço da diária lá, depois que eu entendi isso, eu comecei a receber reservas mais longas, reservas fora do final de semana, porque eu entendi que se a demanda é menor no dia de semana, eu tenho que cobrar um valor menor, tá certo? Se a demanda é maior no final de semana, eu vou cobrar um valor maior. Depois que eu fui entendendo tudo isso, e aí eu comecei a receber reserva fora do final de semana e a entender que aquilo estava começando a amadurecer. Outra coisa, quando o faturamento começou a ficar maior do aluguel convencional. Lembra aqueles R$3.200 que eu coloquei ali? Então, quando eu vi que o trabalho que eu estava fazendo, e olha que na época eu trabalhava em consultoria e tocava isso em paralelo, quando eu entendi que aquilo começou a dar mais dinheiro, naquele momento minhas antenas começaram a ficar ligadas, porque eu pensei, opa, isso aqui tem futuro, viu? E aí, como nunca, eu agarrei aquela oportunidade e comecei a estudar, me aprofundar mais. Então, quando o faturamento começou a aumentar, eu falei, eu vou investir mais tempo nisso. Vai que, e olha o final da história. O final da história vai terminar aqui, ó. Pedir demissão na consultoria para dedicar exclusivamente à hospedagem, tá certo? Um outro ponto, contratação de funcionário. No início, era eu e o sócio que trabalhava comigo na época que fazia limpeza. A gente ia lá, dividia a limpeza do apartamento, um lavava um banheiro, outro lavava outro banheiro, um lavava um quarto, outro lavava outro quarto, enfim, a gente dividia e eu levava as roupas de cama para serem lavadas na casa que eu morava na época. Então, era muito amador. O primeiro passo foi contratar diarista, só que não dava muito certo, porque diarista cada dia ia uma, e aí eu tinha que passar todas as instruções, que não é meramente fazer a faxina, tem que ver se está com papel higiênico, tem que ver se tem alguma coisa que não está funcionando, enfim, não era tão simples assim. Então, primeiro ponto, a gente contratou diarista, depois a gente contratava a mesma diarista, e aí chegou num ponto que eu contratei uma pessoa de carteira assinada. E aí, nesse momento, eu falei, opa, olha para onde o negócio está começando a ir. Agora tem uma pessoa dedicada. Teve outros fatores que envolveram isso, que, por exemplo, eu peguei outros imóveis para administrar, mas no momento que eu contratei uma pessoa para trabalhar exclusivamente para o negócio, eu entendi que aquilo estava começando a criar corpo e a tomar um rumo que eu não imaginava, tá certo? Então, quando eu contratei uma funcionária, que no caso é a Rose hoje, eu vi que o negócio começou a tomar outro rumo. Outra coisa, fidelização de cliente. Eu costumo dizer que o primeiro cliente fidelizado a gente nunca esquece. Quando eu tive o primeiro cliente que retornou, né, o primeiro cliente fidelizado, aquilo para mim foi um marco, que eu falei, caraca, eu tô oferecendo uma experiência, um serviço, e a pessoa tá voltando, ela quer ficar aqui na combinação que eu tô administrando. Eu achei aquilo o máximo, porque para mim aquilo tinha um significado, uma simbologia muito forte de, olha o trabalho sendo reconhecido, não era só o trabalho pelo trabalho para ganhar um dinheiro e ficar por isso, não, era um trabalho com propósito. E para mim, nada melhor do que um cliente fidelizado para simbolizar. Outra coisa, quando eu comecei a ajudar outros anfitriões e administradores, quando amigos ou pessoas na internet, que na época eu não tinha esse trabalho que hoje eu tenho aqui de compartilhar conteúdo, me perguntavam, como faz isso, como faz aquilo? Eu falei, opa, tô começando a ajudar as pessoas, isso quer dizer alguma coisa. Então isso também foi um marco para mim. Outra coisa, quando eu abri um CNPJ, eu comecei com MEI, mas agora já tô com microempresa. Por quê? Porque o negócio está começando a criar volume, está com uma expressão maior, isso tudo é refletido no faturamento. Então, quando eu saí da pessoa física, fui para o MEI, são grandes visores de água que mostram para onde o negócio está caminhando, tá certo?
Outro marco, agora que eu vi que eu pulei, foi quando eu comecei a administrar imóveis de terceiro. Uma coisa é você administrar um imóvel dos seus pais, dos seus parentes, da sua família. Outra coisa é quando pessoas que você não tem vínculo pedem para você administrar a propriedade delas. Naquele momento eu entendi que aquilo que eu fazia era um trabalho sério, a ponto de ser reconhecido, e as pessoas me pedindo para administrar a propriedade delas. E aquilo para mim, na hora me veio estalo e falei, caramba, então realmente o negócio está sério, eu tenho que investir muito nisso. Aquilo para mim com certeza foi um marco, tá? E aí eu já falei de abertura de CNPJ, uma coisa curiosa na abertura de CNPJ foi quando me veio o estalo do nome Me Casa Sua Casa. Quando eu fiquei semanas pensando qual nome vai passar, né, tudo isso que eu quero proporcionar para o hóspede nos imóveis. Qual nome tem o poder de gerar esse impacto? Quando eu vi Me Casa Sua Casa na cabeça, eu não pensei duas vezes e hoje eu até já registrei esse nome no INPI, tá bom? E aí, mais uma coisa é, quando eu peguei primeiro um imóvel à distância, foi nesse ano de 2021, uma casa em Angra dos Reis. Eu moro no Rio de Janeiro, não é tão longe assim, mas é um desafio à parte. Porque aqui, como eu moro no Rio de Janeiro e os apartamentos que eu administro estão no Rio, qualquer coisa que precise mais urgente, eu posso ir lá e resolver. Apesar de eu não gostar muito disso, porque nesse momento eu quero começar a me desprender operacionalmente para focar em outras coisas. Mas se der qualquer problema, eu tenho condição de resolver. Quando é um imóvel à distância, você tem que começar a pensar formas de lidar com aquilo. E aí, esse está sendo um novo desafio para mim, vamos dizer assim. Primeiro que é casa, que é uma característica diferente de administrar do que apartamento. Segundo que é a distância, que também é bem diferente de quando você está próximo, tá certo? Então, esse aqui foi uma outra virada de chave do meu negócio. Aqui eu coloquei por último, mas foi quando eu pedi demissão na consultoria na empresa que eu trabalhava. Quando eu vi que aquilo que eu estava fazendo de paralelo era o que me alimentava, era o que eu gostava de fazer e estava conseguindo um bom resultado, acima da média, me veio um estalo e eu falei, não é aqui na consultoria que eu quero estar. Eu quero dedicar meu tempo em aprimorar sobre esse negócio que tem o aluguel de temporária, aquela nova realidade para mim, para eu conseguir resultados cada vez melhores. E o resultado está aqui. E por conta disso, eu queria compartilhar com você, porque eu acho que tudo isso que eu aprendi, se eu tivesse acesso a essa informação antes, com certeza eu chegaria mais rápido do que eu cheguei nesses 43%. Então, esses foram os pontos que me permitiram, me possibilitaram crescer. E eu tenho certeza que você também tem condições de conseguir um aumento no faturamento da sua acomodação. Quero que você conte comigo, porque todo o conteúdo que eu gravo tem como objetivo fazer com que você aumente o faturamento da sua acomodação ou que você consiga avaliações de nota máxima na sua hospedagem, porque eu sei que isso vai te ajudar muito para aumentar o faturamento. Então, olha, eu espero que você tenha gostado. Hoje o conteúdo foi mais denso, mas eu aproveitei o assunto para contar um pouco da minha história e também para compartilhar alguns momentos que foram importantes para mim, porque de repente você pode se identificar e também pode gerar umas reflexões para você. E eu quero que você me conte nos comentários aqui se você teve alguma virada de chave com esse conteúdo e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço!